E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, antecipou o retorno a Brasília para tratar da crise envolvendo o Banco Master e os reflexos na imagem da Suprema Corte. Fachin tem feito reuniões com outros ministros desde a segunda-feira para discutir a atuação de Dias Toffoli na relatoria do inquérito. O foco é a permanência do ministro à frente do caso, que vem gerando reações da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República e de advogados de investigados. Nos bastidores, a avaliação é de que a saída de Toffoli da relatoria é tratada como consenso. No entanto, a apuração da Folha revela que, até o momento, Dias Toffoli descarta abandonar a relatoria das investigações sobre as fraudes financeiras. O ministro teria afirmado que não existe razão para abdicar do processo, já que não se enquadra nas hipóteses de impedimento previstas em lei, nem tem qualquer motivo de foro íntimo para se declarar suspeito. André Marcília, muito boa noite, seja bem-vindo, Marcília. É um caso atípico, né? O ministro do Supremo interromper o recesso do Judiciário, volta das férias. A gente lembra que o ministro Alexandre de Moraes é quem estava como presidente interino da Suprema Corte nesse período de recesso do ministro Fachin, que resolveu, então, interromper o sossego para tentar articular com os demais colegas e conter, abafar, resolver, enfim, conversar ali com os colegas sobre a crise envolvendo o escândalo do Master. Muito boa noite. Boa noite. Pois é, ministro do STF cancelar as férias para voltar a trabalhar é porque a coisa está feia. Boa noite, Piotr, boa noite, Augusto, boa noite, Ana, toda a audiência. O Fachin, né, ele vai fazer uma conversa institucional com os demais ministros, tentar, enfim, apagar um incêndio, mas é um pouco tarde para esse tipo de medida. O STF está completamente de cabeça para baixo. A gente está falando aqui de um ministro que tem uma mulher com um contrato de 130 milhões de reais para não fazer nada. A gente tem um outro ministro, no caso do Toffoli, que tem um irmão dele com um resort envolvido no REAG, Master, PCC, tem de tudo nesse resort. Eu acho que só não tem cliente, porque realmente todo mundo é sócio, todo mundo passou por esse resort. E você tem um ministro achando que não há motivo algum. Não há motivo de foro íntimo. O que será, então, a intimidade do Toffoli para ele acreditar que isso não é um motivo relevante? De que será composta a intimidade do Toffoli ou a consciência do Toffoli para que ele acredite que ele merece seguir à frente desse caso? É um descalabro, é um horror, é uma vergonha completa. E aí você tem o Fachin, que é uma pessoa muito polida, que tem um jeito de menino criado pela avó. Ele chega com esse jeitão querendo botar ordem na casa. Não vai botar ordem na casa com um código de ética, um código de conduta. É uma medida pueril. O Fachin está atrasado uns 10 anos, ou 20 ou mais, para tentar botar ordem nesse STF que está aí. Não vai acontecer ou não vai acontecer assim. O Toffoli vai sair da frente desse caso. O Toffoli deveria sair do STF. Do STF, não é da frente desse caso, mas ele vai sair da frente desse caso. Mas não vai ser porque o Fachin retornou das férias, ou porque o Fachin está fazendo conversas institucionais, ou porque o Fachin vai tomar essa ou aquela medida. Nós temos na figura do Fachin uma espécie de rainha da Inglaterra, né? Ele é o presidente do STF, é só um adereço. Quem manda mesmo no STF é o Gilmar Mendes, como a cabeça, e as suas canetas de ouro, uma do Moraes, outra do Toffoli e outras mais que por conveniência são utilizadas. São essas as pessoas que poderiam apagar esse incêndio, só que essas são as pessoas que lucram com o incêndio, são as pessoas que colocaram fogo na instituição e não pretendem que esse fogo se apague tão cedo. Então, a volta do Fachin pode ter um símbolo, mas é um símbolo sem qualquer efetividade. O Toffoli vai resistir ao máximo à frente desse caso, porque ele quer que a sua saída seja fruto de um acordo, de um acordão. Ele vai, digamos assim, vender caro a saída dele. Bom, e nas últimas 2 semanas, Edson Fachin procurou ministros para falar sobre a necessidade de aprovação de um código de conduta para o Supremo. Segundo um dos integrantes da corte, o presidente já contabiliza 5 dos 10 votos a favor da proposta.
As posições de Cristiano Zanin e de Flávio Dino ainda são desconhecidas. E hoje, Edson Fachin viajou até São Luís, onde Flávio Dino está com a família, para conversar com o colega sobre o assunto. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Comentamos sobre isso, sobre esse código de conduta que está sendo costurado pelo ministro Edson Fachin, e o que circula nos bastidores é que, por conta desse perfil mais discreto, justamente de Edson Fachin, esse seria o assunto para ele se aproximar dos colegas, para não gerar aí um mal-estar entre os ministros. Em vez de chegar direto no assunto do Master, ele chegaria aí pelas beiradas, falando sobre a necessidade da aprovação desse código de conduta, que já teria aí o apoio, o aval da ministra Carmen Lúcia, também do Nunes Marques, do André Mendonça e do ministro Luiz Fux. Por enquanto, esse é o placar parcial. Boa noite. Boa noite, Paulo, Augusto, Marcília, Ana, a todos que nos acompanham. Eu vou fazer, podemos dizer aqui, uma análise muito breve do assunto. Se o ministro Fachin diz que precisa de um código de conduta, em que pese o fato, Marcília, de chegar atrasado, pelo menos ele reconhece que aquilo está uma bagunça, porque ninguém proporia um código de conduta se os ministros estivessem agindo, digamos, sob a lei e de forma ética. Ele reconhece que o que está acontecendo está uma bagunça. O problema é que a bagunça, e aí eu me junto ao Marcília, está acontecendo há muito mais tempo e a gente não viu nem quem o antecedeu, que era o Barroso, e tampouco ele, no começo de mandato, reconhecer que a corte precisava. Naquele momento da chegada dele, se no discurso dele tivesse uma observação clara, olha, precisamos voltar aos trilhos institucionais do STF, aí isso teria um peso maior. Mas, enfim, diante da realidade, fazendo agora, pelo menos há um reconhecimento. Porque eu tenho visto aí, há muita gente agora na imprensa, a imprensa que acordou recentemente, porque parecia que estava dormindo, dizendo assim, olha, esse é um caso absurdo, no caso do Banco Master, não é o juiz natural. Eles estão preocupados agora com o juiz natural, com a corte apropriada. Não fazem nenhuma menção, no entanto, à falta de juiz natural no caso dos todos aqueles presos do dia 8, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, eu reconheço um desvio do Supremo parcialmente. É de uma esperteza atroz, né? E, assim, moralmente terrível, para ser elegante. O que nós estamos vendo aqui é que se essa conversa do ministro Fachin com os outros ministros não tocar no assunto do abuso de autoridade, da arbitrariedade nas decisões e do óbvio impedimento do ministro Toffoli, essa conversa não terá valido para nada. Eu suponho que seja isso que o esteja motivando, ou sejam essas questões que o estejam motivando. Agora, eu vou ficar com a parte, digamos, mais otimista da história. Se ele está propondo esse negócio de verdade, quer dizer que ele reconheceu que aquilo está uma baderna institucional. E quando um país como o Brasil chega a ter a sua principal corte, a mais alta corte, numa baderna institucional, quer dizer que a coisa degringolou. Só que isso não aconteceu agora. O que a gente viu o Toffoli viajar num jatinho e depois, abre aspas, ser sorteado, segundo parte da empresa, para ficar à frente desse caso, claro que isso é baderna, isso não tem nada de institucional ou moralmente aceitável, né? Só que juridicamente não há nada o que fazer em que pese todas essas questões, né, então, Piotto? Cabe apenas a Dias Toffoli se afastar do caso, aquela né? votação, parece que o Fachin e o Supremo vivem da ditadura, abre aspas, eu vou tomar muito cuidado para falar isso, a ditadura da maioria. A ditadura da maioria, você vota coisas que são razoáveis. As pessoas preferem esse ou aquele, a maioria vence. Quando o Supremo votou lá, foi 7-4 a votação, se não me engano. 4 ministros discordaram da tese de que o ministro poderia julgar casos que estivessem, por exemplo, no escritório em que suas esposas eram donas, desde que a esposa não atuasse diretamente no caso. Só 4 tiveram consciência, porque isso aqui não deveria sequer ter ido à votação. Até então não poderia, se tivesse algum grau de parentesco... Nem atuar no caso, nem o escritório poderia estar envolvido. Agora pode o escritório, mas o cônjuge não pode ser ele que representa... Não pode assinar. Ou seja, mas alguém acha que esse assunto não vai ser tratado, digamos, no momento de intimidade do casal? Não, é a história da mulher de César, e o Supremo, só 4 tiveram essa consciência, os outros 7 acharam que estava tudo bem. Ah, mas a maioria votou que sim. Mas a maioria votou que todo mundo tem que ir para o inferno, não faz sentido, porque ninguém quer ir para o inferno. Sabe, essa é o que eu chamo da ditadura da maioria.
Agora eles estão presos, precisa de uma maioria para reverter. Só que essa maioria não quer dizer nada. Se o Toffoli disser que não sai, quem o tira de lá? Esse é um Esse é o ponto, ponto. se me permite, essencial, porque muita gente, aliás, essa é uma dúvida recorrente do público. O Fachin, ele tem alguma hierarquia sobre os demais ministros para ser presidente? Não tem. É um cargo, é uma presidência administrativa. Ele não manda em nenhum caso e nem em nenhum ministro. Então, é bom a gente esclarecer isso. E um código de conduta também não vincula ministros que não respeitam nem a Constituição. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda, Ana. Tudo indica que, pelo menos por enquanto, por hora, o ministro Dias Toffoli, apesar das críticas que vem recebendo, não vai largar esse osso tão cedo em relação ao escândalo do Master. Ana sentou em cima ali do processo, declarou o sigilo Master e está conduzindo ali tudo muito de perto, muito próximo. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, professor André Marcília. Querido mestre Augusto Nunes e boa noite à nossa audiência. Eu estava ouvindo vocês, né? A palavrinha Código de Conduta. O Supremo Tribunal Federal preocupado em criar um código de conduta. Essa é a notícia. É impressionante, né? Que tal se eles seguissem o código de conduta chamado Constituição do Brasil? Porque está tudo ali. Criar um código de conduta e que provavelmente não será respeitado. Porque na nossa Constituição já tem ali, né, a reputação ilibada. E aí, eles vão repetir isso no Código de Conduta para ser ministro, para as ações dentro da corte? Você precisa ter reputação ilibada.